Agora sim, tava sem som. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu tava falando, o motivo de eu estar atrasado não é porque eu quero estar atrasado, mas porque nós temos um problema. Esse problema é não tem nenhuma transmissão ao vivo do discurso do Powell para a gente acompanhar. Pelo menos por enquanto eu não encontrei no YouTube. Então, como é que nós vamos fazer a tradução simultânea se não tem nenhum lugar para a gente acompanhar ao vivo a fala dele? O que nós podemos fazer é acompanhar ao vivo as notícias, tá? Seria a única opção. Acompanhe as notícias ao vivo e a movimentação dos mercados, porque realmente não tem aqui um lugar para a gente acompanhar. Às vezes o Yahoo ele abre uma sala para a gente assistir, às vezes é dentro da Bloomberg, às vezes é The Wall Street Journal. Então, Yahoo Finance eu já olhei, não tem. Eu já olhei The Wall Street Journal, também não tem. Mas de qualquer maneira, a gente vai acompanhar aqui a movimentação dos mercados, tá? Então, mostrando aqui para vocês, vamos lá. Mostrando aqui para vocês o que está acontecendo nesse momento. S&P 500 futuro caindo 0,45, Nasdaq futuro caindo 0,70, Dow Jones 0,42, Treasuries americanos positivos, o juro de 10 anos sobe pelo menos 2%, dólar positivo no mundo 0,43, já não é mais aquele DXY do ano passado, né? Que estava em alta, renovando máximas, lá em 114 pontos. O dólar provavelmente já fez pico no mundo há muito tempo. Igor, eu enviei a você a fala do Powell. Enviou aonde? Eu tenho tanta rede social que vai ser difícil eu saber aonde vocês enviaram isso. Deixa eu ver aqui. Ó, alguém salvou a... pelo visto a gente vai ter aqui. Deixa eu só ver se é real isso aqui. Enfim, eu já vejo. O que mais? O mercado americano hoje parece que vai amanhecer mais negativo. O mercado asiático, na sua maioria, negativo. O mercado europeu, completamente negativo, mas caindo pouco por enquanto. 0,30, 0,50, 0,80, depende muito da bolsa de valores, né? O que o mercado está esperando para a fala do Powell? Tá? Enquanto eu estou procurando aqui, eu vou falando com vocês. O mercado, ele claramente não está conversando a mesma língua do Fed. Os membros do Fed, como por exemplo ontem o Bostic, falou que eles pretendem elevar os juros mais vezes em 2023, chegando a pelo menos 5%, e pretendem manter esse juro alto até 2024. O mercado precifica cortes na taxa de juros ao longo de 2023. A gente consegue ver isso nesse gráfico aqui, tá? Aqui eu tenho os futuros do S&P 500 para nós acompanharmos, aqui eu tenho o DXY, aqui eu tenho o TLT, que é um ETF de renda fixa que eu tenho nos Estados Unidos, que acaba sendo influenciada por movimentações no Treasury de 20 anos. E o que eu quero dizer é isso aqui, ó. Enquanto que o juro de 10 anos americano está precificando taxas no longo prazo de 3,59%, os futuros da taxa de juros do Fed precificam para o fim desse ano um juro em 4,55%. 4,55, 4,50, esse número não é familiar? Exatamente, é a taxa de juros do Fed hoje. 4,50 nesse momento que nós começamos 2023. Então o mercado precifica no fim desse ano a taxa de juros que nós temos hoje. Ou seja, o Fed subiria juros ao longo desse ano, até pelo menos junho ou julho, e depois ele voltaria a cortar, finalizando o ano em 4,5%. Isso é o que o mercado precifica, mas não é a mesma coisa que o Fed fala. Então, claramente existe uma desconexão entre o que cada um acredita que vai acontecer. Uma coisa que nós precisamos lembrar é que realmente o mercado americano ele foi presenteado com duas leituras de inflação bastante fracas em outubro e novembro. Lembrando que quinta-feira agora tem a divulgação do CPI referente a dezembro. Foram duas leituras de inflação muito positivas. A gente viu várias categorias de preços sofrendo deflação. Essa deflação é explicada por uma reversão da valorização desses produtos ao longo da pandemia, como por exemplo carros usados, os semicondutores, energia, a deflação explicada pela queda do petróleo, e também serviços, né, transportes e tal. Isso tudo é uma queda explicada pela reabertura das economias, menos pressões inflacionárias, mas ela tende provavelmente vai ter um fim, né? Os preços eles subiram na pandemia, caíram no pós-pandemia, e eles não vão cair para sempre, né? Os preços eles estabilizam no longo prazo. Então, nós vimos por enquanto 2 meses muito positivos de uma inflação fraca,
mas que pode não se sustentar nos próximos meses. Eu acredito que a inflação em dezembro ela venha bem fraca, tá? Até porque os indicadores de atividade mostraram que dezembro foi um mês muito ruim. PMI de manufatura, PMI de serviços, ambos vieram super fracos em dezembro. Então é bem provável que a inflação ela venha fraca em dezembro também. Deixa eu até ver aqui com vocês o que o mercado está precificando para quinta-feira para o CPI e para o Core CPI. Ó, o mercado está precificando, está esperando, melhor dizendo, uma inflação de dezembro de 0,1%, claramente bem fraca, e uma inflação núcleo de 0,3%. Então ela aceleraria um pouquinho agora em dezembro de 0,2 para 0,3, enquanto que o mensal, o CPI cheio, ele viria 0,1, enquanto que o mercado espera 0,1, né? E aí com isso a inflação anual finalizaria o ano de 2022, inflação de 6,5% para o CPI e 5,7% para o Core CPI, que é a inflação núcleo, né? Uma inflação que é praticamente a mesma do Brasil, né? Saiu agora de manhã o IPCA de dezembro e com isso nós finalizamos o ano com uma inflação de 5,74, 5,76, não lembro exatamente o número agora, que é praticamente a mesma dos Estados Unidos, a mesma do núcleo dos Estados Unidos, certo? Vamos ver aqui. Qualquer coisa, se eu não conseguir acompanhar, a gente vai olhar aqui dentro do TC, tá? Eu vi que um seguidor mandou aqui para mim uma live, eu não sei exatamente se essa live vai ser alguém acompanhando a fala do Powell ou se vai ser realmente a fala dele, mas por enquanto eu não tenho aqui acesso a nenhuma transmissão ao vivo da fala dele, certo? Mas nós vamos dar um jeito, podem ter certeza que a gente vai acompanhar com certeza aqui dentro o que está acontecendo. 1.900 pessoas ao vivo aqui comigo, apenas 600 likes. Existe aí, ó, não tá sincronizado esse negócio não, hein? Por favor, deixem um like de vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Igor Munstock, eu sou economista e consultor de investimentos. E o objetivo aqui é acompanhar o que está acontecendo no mercado internacional, como que isso está afetando o mercado internacional, o mercado doméstico, os ativos. Eu vi que alguém já me perguntou aqui do ouro, né? Nossa, já saltou para 1.000 likes. É isso aí, ó. Tem que sempre lembrar a galera. Eu nunca lembro de falar isso, mas enfim. Vamos lá. Alguém falou sobre o ouro, né? Lembrando que o ouro é um ativo que tem ficado bastante pressionado em 2022 por conta da taxa de juro real dos Estados Unidos que não parou de subir. Quanto mais a taxa de juro real americana sobe, mais o ouro tende a cair. Porque o ouro é um ativo defensivo, né? Um ativo que protege contra a inflação quando a inflação está acontecendo e não quando a inflação ela está sendo controlada. Opa, nós temos aqui de fato o acompanhamento, tá? Deixa eu assistir aqui junto com vocês. Vamos ver aqui, ó. Isso aqui é um simpósio, tá? Que vai acontecer, está acontecendo na Suécia. O que o Powell vai falar hoje, a gente ainda não sabe exatamente, mas talvez não seja um evento tão assim importante que vai causar muita volatilidade no mercado. O que a gente realmente gostaria de saber é até onde esses caras vão levar o juro, qual é a visão do Powell em relação à inflação de novembro, que foi relativamente boa, o que ele está achando sobre crescimento para esse ano de 2023, porque isso são coisas que, como eu já disse, o mercado e o Fed não estão se entendendo. O mercado está vendo os indicadores de atividade e achando eles muito ruins. A inflação, a atividade de dezembro, ela condiz com o Fed cortando a taxa de juros, ao menos é o que o histórico desde o início desse século nos mostra, mas o Fed parece estar bastante certeiro com a ideia de que vão continuar subindo taxa de juros e que a inflação é o problema principal agora e não a atividade econômica, tá? Eu vou colocar aqui no meu fone que fica mais fácil de acompanhar. Por enquanto eles estão só fazendo uma introdução aqui, tá? E pelo que eu entendi também, eles vão falar hoje sobre a independência do Banco Central, né? Que
É um assunto que para o Brasil seria excelente muitas pessoas escutarem, porque aqui se bate bastante, pelo menos é o que os políticos têm mostrado, que eles são contra a independência do nosso Banco Central. Para Estados Unidos isso não importa muito, né? Ah, o mercado está até voltando a... está caindo menos. Ele está comparando o momento atual com o que aconteceu na década de 70 e 80, os choques, tanto na oferta como demanda. Vão ser 20 minutos para cada panelista. Panelist, acho que é isso que é em português. Ah, o que eles estão esperando também é o Q&A no final, tá? Que seria as perguntas e respostas. Ali normalmente os jornalistas eles realmente mandam perguntas que são específicas sobre o que está acontecendo com o Fed hoje, né? Tá, começa com algumas perguntas. Isso aqui vai ser mais chato do que vocês imaginam, tá? Eu não ia fazer essa tradução aqui. Agora vocês que me aguentem. Não sei quem é esse. Vamos lá. Eu fui perguntado para falar sobre alguns dos... Meu chapéu, isso aqui vai ser muito chato. Tá falando sobre a independência do Banco Central na década de 80. Ai, 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 só vocês para me fazerem fazer isso aqui. Hoje vai ser muito chato. Senão vai fazer precificação nenhuma no mercado, vocês vão ver. Comprometimento em controlar a inflação na década de 80. É, ele está contando sobre quando ele trabalhava abaixo do Paul Volcker nessa época.
falando sobre mercados emergentes. Os mercados emergentes, se vocês olharem para 1992, tinha 42 países com inflação descontrolada, inclusive o Brasil, né? E para sair disso, uma das principais soluções foi vamos solucionar a nossa taxa de câmbio em relação ao dólar, que foi o que o Brasil fez, tripé macroeconômico. Existia um período de transformação em que alguns mercados, os bancos centrais de alguns mercados emergentes, vamos fazer uma reforma grande. Em 2015, a inflação era extremamente baixa no mundo inteiro. Em alguns países era até inimaginável acreditar numa inflação tão controlada. Calma, galera, calma. Isso aqui não é nem o Powell. Eu não sei nem quem é. Oh, mas S&P está se recuperando. Espera. Espera. DXY perdeu o fundo de novo, Igor. Calma, calma, calma. O cara nem... Ele tá contando história aqui pra nós. Tá contando história. A história todo mundo já sabe. Espera. Eu tô olhando aqui o mercado brasileiro. Tá bacana. Eu acho que eu vou zerar o meu caixa hoje. Dólar caindo. Juros mistos. Commodities voltando a subir. Minério acima de $120. Acho que tem oportunidade, hein? PCA brasileiro, Igor. PCA hoje veio 0,62% no mês de dezembro. Totalizou 5,79% nos últimos 12 meses. No caso, em 2022, né? Ele veio meio ruinzinho hoje. Mas é engraçado, o mercado brasileiro tá legal. Igor, qual ticker você vê o minério de ferro? Minério de ferro, commodities, é o FEF. Cadê aqui, ó? FEF2, ponto de exclamação. Aqui embaixo. Ah, ele só tem 5 minutos cada um. Se eu fosse esse cara aí, obviamente ninguém conhece ele, eu ia dizer, agora o mercado, o Fed vai subir muito a taxa de juros e ia mandar todos os ativos para baixo. Charlie Munger, parece.
A inflação da década de 70 foi um problema intelectual. Se acreditava naquela época que era normal, era possível manter a inflação, né, tolerar uma inflação levemente acima do normal. E esse foi o erro intelectual que ele estava se referindo. 2.999 pessoas e apenas 1.600 likes. Tá bom, eu vou lembrar disso da próxima vez. Igor, os dados do Brasil que saíram hoje mostram que a inflação, tanto mensal quanto anual, subiram. Olha, a inflação anual do Brasil até a metade do ano era mais de 11%, né? Tem que lembrar que na metade do ano era mais de 11% e finalizou em 5,79%. A mensal veio acima do esperado. 3.000 na live, Igor, como lidar com a fama? Eu não tenho fama. Eu não tenho fama. Acho difícil o Bitcoin a 18, semanal. Tem EMA 12 em 17.600. Paulo vai falar, entra logo, daqui a pouco. Igor, acho que o Fed pode perder a independência? Com certeza não. Agora o Banco Central do Brasil... Igor, quando vai ter seu curso novamente? Ali no início de março, tá? Final de fevereiro, início de março. Igor, cadê o Powell? Isso aqui é um painel diferente do que a gente está acostumado, tá? São 4, 5 pessoas que vão falando, 5 minutos cada um, daqui a pouco entra o Powell. Por isso que eu nem estou traduzindo aqui, não tem muito que avaliar o que está acontecendo. Eles estão falando sobre a independência do Banco Central. Igor, quando você mostrou as commodities, quais você usa para ver soja, milho e trigo? Eu não olho muito todas essas commodities, tá? Eu olho principalmente o cobre e o minério de ferro e petróleo. Deve ser o último, é a atração da noite. Exatamente, é o último. Tem esse cara que está falando e mais um, eu acho. Hoje pode definir os próximos meses? Eu acho que não. Igor, e a recessão mundial para fim de 2023? Eu nunca falei em recessão mundial. Eu sempre comentei sobre recessão na Europa e nos Estados Unidos. Mundial me parece que não é o caso por enquanto. Igor, você não acredita na tese do Bitcoin? Não é que eu não gosto de Bitcoin, é que eu adoro ações. Igor, não entendo bem, mas o mercado de criptos vai cair por agora? Eu não sei. Igor, você acha que o BC do Brasil seguirá a mesma linha do Fed? Olha, cada banco central tem a sua função, né? Seguir a mesma linha do Fed? Não, o nosso Banco Central já parou de subir juros. Igor, você está ansioso para ver o Powell? Ainda bem que eu parei de falar. Powell não vai fazer comentários sobre política monetária hoje. Talvez ele não faça comentários, mas tem depois perguntas dos jornalistas, tá? E eles vão fazer perguntas sobre o assunto que mais está chamando a atenção hoje, que é como a gente falou no início, a inflação de outubro, novembro, o que eles acham sobre isso, atividade econômica, o futuro da política monetária, e aí nós vamos ver de fato como que isso vai afetar mercados, né? Parabéns pelo trabalho, você é fera, Igor. Valeu, obrigado. Devemos nos preocupar com a nossa política fiscal? Com certeza. O Rafael Matos, que fez a pergunta, recomendo assistir o vídeo que eu postei ontem para vocês do Membros. É só isso que a gente precisa agora no Brasil. O mercado emergente, ao redor do mundo inteiro, subiu muito desde outubro, enquanto que o nosso só caiu. Só caiu. Ou melhor, novembro, né? O mercado asiático disparou, China disparou, commodities dispararam, dólar caiu e aqui a gente seguiu ao contrário, né?
Igor, você aceitaria ser ministro da Economia se houvesse o Covid? Com certeza não. Até porque eu não sou inteligente o suficiente para ser ministro da Economia. Igor, você acha que haverá um arrefecimento no curto prazo após essa reunião? Arrefecimento do quê? Uma calmaria dos mercados? Os mercados estão extremamente calmos, né? O mercado está extremamente calmo desde o dia 16 ou 17 de dezembro. Então, mais calmo do que isso, vocês vão ter que comprar energético para poder sobreviver durante o dia, porque está muito calmo já. Você não é inteligente o suficiente para ser ministro da Economia, mas o Haddad é. Eu não falei que o Haddad não é, e nem que ele é. É uma indicação mais política do que técnica, né? Igor, Paulo Guedes ou Haddad? Ah, zoeira. Ainda bem que você falou que era zoeira, que senão eu teria que responder. Igor, como fica a curva de juros depois do anúncio do IPCA? Como ficou a curva de juros? Deixa eu ver aqui. Mudou alguma coisa? Ela até melhorou, tá? Ela até melhorou. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, ele está concluindo já. Curva de juros hoje está bem melhor do que semana passada. Bem melhor, bem melhor. O mercado precificando aqui cortes em 2023, mas assim, ó, pouquíssima coisa, tá? Pouquíssima coisa. Tem mais um. Mais uma, no caso. Contigo. Igor, manda um abraço forte. Powell já virou uma celebridade. Os banqueiros centrais sempre viram uma celebridade, né? Mas agora, na era das informações, é muito mais. É muito mais. Só imaginar que tem milhares de pessoas ao redor do mundo que sentam na frente de um computador para assistir o presidente do Banco Central americano falar é engraçado, né? Igor, manda um abraço para a galera do Duplicar, Thales e Alex. Um abraço, Thales e Alex. Parece grupo de pagode, um monte de integrante. Igor, o que você acha sobre as estatais para 2023? Cara, é que não dá para dividir assim, estatal é estatal e acabou. Tem vários tipos de estatais, né? Se você olhar Petrobras e Banco do Brasil, são duas empresas completamente diferentes porque atuam em setores diferentes. Então não dá para generalizar, estatal é tudo igual. A minha preocupação é que elas vão sofrer influência política, né? Eu não tenho nenhuma na carteira. Igor, acho que o dólar ganha força. Você está falando do dólar no mundo ou dólar aqui no Brasil? Eu acho que no Brasil ele tem muito para cair. O governo só precisa definir quais são as metas fiscais para os próximos 4 anos. No mundo, eu acho que não sobe mais. Ele fez topo lá aos 114 pontos. O que eu acho sobre IRB? Não, eu não olho IRB. O que é CVM? Essa pergunta eu sei responder, tá? Diferentemente do ministro da Economia, essa eu sei responder. Você acredita que o BC aqui do Brasil ainda pode subir mais um pouco a taxa de juros? Mas não, eu acho que não. Mas obviamente isso vai depender do que o governo anunciar na política fiscal, né? Eu já falei. Esse é o calcanhar de Aquiles do Brasil nesse momento. É o que nos manteve longe do bull market visto nos emergentes, infelizmente. Com informação positiva o dólar vai subir? Não. Com informação positiva o dólar vai cair no mundo.
Mas por enquanto nós estamos só esperando aqui entrar o principal banqueiro central do mundo. O dólar vai se valorizar face ao euro? Acho que não. Eu vi várias instituições dando call de compra em euro contra dólar. Até porque o Banco Central americano já está no fim do seu ajuste de política monetária, enquanto os outros bancos centrais não, né? Igor, você acredita no pouso suave do Fed? Cara, essa pergunta aí é complicadíssima, tá? O mercado tem acreditado cada vez mais na possibilidade de um pouso suave, tá? E parece que realmente isso está sendo mais possível. O que é o pouso suave, né? Eu fiz um vídeo ontem para os membros falando disso, falando sobre um aspecto geral do que está acontecendo nos mercados e nas economias. Pouso suave seria o quê? Uma desaceleração da economia com queda da inflação, tanto a inflação de preços quanto a inflação salarial, com a taxa de desemprego ainda baixa. Porque o que define se uma economia entrou em recessão ou não, um dos últimos indicadores que confirma a recessão é a taxa de desemprego, né? É o mercado de trabalho. Isso por enquanto não aconteceu. Então eu acho que os próximos 2 meses, agora janeiro, fevereiro e março, eles vão ser decisivos para entender se a economia americana vai entrar numa recessão ou não vai, né? Que era mais ou menos o prazo que eu dei para vocês no ano passado. Eu falava que entre dezembro e o primeiro tri de 2023 a economia americana ia balancear. Ia balançar. Ela está balançando, né? E você acha que pode acontecer uma crise como a de 2008? Não, é sempre diferente. Crises nunca são iguais, tá? Uma coisa que chamou atenção ontem aqui para mim foi que em dezembro, a emissão de novembro, a emissão de crédito nos Estados Unidos foi muito grande. Eu já venho falando sobre isso há algum tempo. Os consumidores americanos estão tomando muito crédito, um crédito caro, não é mais um crédito barato, é um crédito caro, porque existe diferença de saúde financeira entre as diferentes classes sociais nos Estados Unidos hoje. Os mais ricos estão com dinheiro no bolso, têm capital, enquanto que os mais pobres já gastaram o que eles possuíam, que foi o que eles receberam durante a pandemia. Agora os caras estão tomando crédito emprestado, tanto de cartão de crédito como crédito tradicional. E isso tende a manter o crescimento econômico do país por algum tempo. A economia continua aquecida relativamente, né? Então é uma curiosidade interessante. Você não acha que, dependente da fala dele, o DXY vai se segurar nos 100 pontos? É um suporte muito forte. Olha, não sei até onde ele vai, né? O fato é que é difícil imaginar um dólar mais forte no mundo em 2023, pelo menos por enquanto. Se a inflação surpreender para cima, aí o mercado vai voltar a precificar mais política monetária por parte do Fed. Thiago Souza, seu conteúdo é ótimo, Igor, mas acostume-se com as brincadeiras insalubres. Parabéns, mano. Eu já me acostumei, eu acho o máximo que vocês falam aqui. As brincadeiras. Tem algumas que eu não leio porque senão depois vão cortar, vão tirar aqui um pedaço do meu vídeo e vão postar nas redes sociais eu falando bobagem, né? Igor, qual a sua projeção do fundo para o S&P 500? 3.200? Costumava ser 3.200, né? Agora eu não acho que o mercado tem tanto... grande parte do pessimismo de 2022 já passou, eu acho. O pior ficou para trás. Mas eu acho que teria mais uma correção por enquanto, tá? Os 3.400, 3.300, eu acho que não seria fora do normal. Até porque as expectativas de lucro das empresas do S&P 500 não param de cair, né? Agora, sexta-feira, galera. Sexta-feira, nós vamos ler os primeiros resultados corporativos dos Estados Unidos. Isso sim pode fazer preço, tá? Essa menina aqui, ela gostou de falar, né? Você acredita que o mercado de crédito está disfuncional? Não, ele não está disfuncional. A economia está desequilibrada. É isso que me chama a atenção. A economia está bastante desequilibrada em vários aspectos, né? Seja na atividade, na inflação. Mas é só isso. Agora sim.
The Big Boss. Como é que está o mercado? Agora o mercado começa a ficar nervoso. A liquidez já baixa. Obrigado pela sua amizade, pela nossa amizade e por ser um colega. Eu vou usar o contexto dos Estados Unidos e vou falar sobre alguns pontos específicos. A política independente do Banco Central americano é fundamental para servir os americanos. Nós estamos aprimorando, ganhando a nossa independência quando nós defendemos o nosso duplo mandato. Nós precisamos... Nós não devemos buscar aí outros objetivos que estão ligados ou linkados com os nossos objetivos principais. Algumas coisas sociais aí que se preocupam muito. A independência da política monetária ela recai sobre a separação entre decisões de política monetária e algumas necessidades dos políticos, alguma coisa assim. Até porque as decisões de política monetária, elas causam efeitos impopulares quando nós subimos taxa de juro, por exemplo. A gente sabe que os benefícios já são conhecidos e os benefícios da política monetária independente já é percebido no mundo inteiro e é importante para o mundo inteiro. Isso não vai fazer preço, tá? Eu estou traduzindo o que ele está falando, mas isso não vai fazer preço. O que vai fazer preço são as perguntas. Com a independência vem a responsabilidade de colocar em prática a nossa transparência. Nós tratamos isso no Fed como uma responsabilidade ativa e não passiva. Nós trazemos transparência nas decisões tomadas e nas suas consequências. Nós estamos focados em atingir os nossos objetivos no mandato. É importante resistir à tentação de endereçar outras funções sociais que não estão associadas à nossa função no Fed. Isso aqui a galera do Brasil, ali de Brasília, tinha que estar escutando. A independência faz com que o público tenha confiança no nosso trabalho. Ele está falando sobre as mudanças climáticas, bem interessante isso. Algumas pessoas questionaram se as políticas que visam manter a relevância das mudanças climáticas, como que isso poderia impactar a política monetária do Fed. Ele diz que existem riscos de que as mudanças climáticas que vão trazer mudanças no mundo possam necessitar alguns ajustes na política do Fed. Isso não vai fazer preço, tá? Isso não vai fazer preço nem aqui nem na China. Nós não somos um policymaker de
do meio ambiente. Não é a nossa função primordial, né? Calma que são as perguntas. Calma. Não, ele não ia falar nada agora, eu falei pra vocês, calma lá. Deixa ele responder as perguntas. De quanto foi o aumento? Hoje não é decisão de política monetária, tá? A dependência dos políticos é uma responsabilidade muito importante. Isso aqui que ele está falando é muito importante para o Brasil e não para os Estados Unidos. Essa independência do Banco Central sobre decisões políticas que são definidas dentro de Brasília. Por isso que eu já falei 1000 vezes para clientes meus, para familiares e para alunos. Se por acaso aqui no Brasil tentarem acabar com a independência do Banco Central, é o início do fim. Ele citou uma frase muito boa. Que o Banco Central deve faça apenas o que você consiga fazer. Porque tem outras pessoas, outras instituições que vão fazer aí, vão ser responsabilizadas por questões de mudanças climáticas. Não é a função do Banco Central. Ele é da Universidade de Harvard. Kenneth Rogoff. Eu já li esse nome em algum lugar. Eu falei que eu já tinha visto esse nome em algum lugar. Parece eu explicando política fiscal e monetária. Ele é um dos caras que defendia, eu já li esse artigo aqui dele, é um cara que defendia aí, que argumentava sobre a política monetária de taxa de juros zero, negativa e zero. Calma aí, esperamos as perguntas. O nome dele? Rogoff. Esse artigo aqui que eu li era bem bacana. Parece que os mercados estão reagindo positivamente. Será pela fala do Powell? Não. É pela falta de coisa interessante para a gente escutar que o mercado está subindo. O mercado está cansando dessa falta de informação relevante.
Pergunta sobre a crise de 2008 e as respostas para a crise de 2008 e 2020. Se não, o que aconteceu em ambas as crises, o Banco Central usou as suas políticas, as suas ferramentas de forma bastante inovadora. Em 2008 nós precisávamos construir, proteger melhor, construir uma arquitetura mais rígida do mercado financeiro. Tá certo. Daí dessa maneira o sistema financeiro ele permaneceu mais rígido em 2020. Em 2020, a crise do Covid ela demandou uma atuação tanto da política monetária quanto fiscal. Isso não vai fazer preço, tá? Isso não vai fazer preço. Tá contando história. Discutir passado não altera preço. Ele está contando história, né? Vamos ver as perguntas. Mas eu já estou meio assim... Acho que não vai sair nada de interessante hoje. Já está positivo o mercado. Opa, Simpar R$7. Vamos. As perguntas devem ser bem diretas, ele não vai ter escapatória. Aqui é um simpósio diferente. O objetivo realmente é fazer perguntas que tenham tudo a ver com a política monetária hoje, né? É o que o mercado quer saber. Igor, seus rendimentos do ano de 2022 teve lucro? Menos do que eu gostaria, mas sim. Se não fosse o mês de novembro, teria sido um ano absolutamente maravilhoso. Ele era do Banco da Inglaterra. Lord Mervyn King. Não conheço. Igor, qual é a sua meta de rentabilidade? 2022 e 2023. Não importa o ano, o objetivo sempre é 25% ao ano. Igor, cheguei agora, o que achou do IPCA? Veio pior do que o esperado e com uma composição meio ruim. Mas o mercado até não está muito olhando para isso, é o que me chama a atenção. Eu diria que o mercado brasileiro agora está 100% focado no que o Haddad vai falar essa semana sobre as políticas fiscais. Tá? Se eles mostrarem para nós uma política fiscal condizente com a sustentabilidade da dívida, né, que vai estancar o crescimento da dívida em relação ao PIB, após a aprovação da PEC da transição, o mercado brasileiro tem muito para andar. Política fiscal, o Haddad fala essa semana. Não sei que dia vai ser.
Você acha que teremos um cabo de guerra entre BNDES e BC? Um querendo incentivar a economia e o outro querendo controlar a inflação? Isso já existe hoje com a política fiscal e monetária, né? Isso pode, sim, trazer um risco para a eficácia da política monetária do Banco Central brasileiro. Pode, sim. Essa treta vai acabar às 20 horas, Igor. Você não vai almoçar hoje. Eu tô vendo aqui. Igor, por você não faz uma carteira pública e mostra seus resultados ao passar dos anos? Cara, eu já pensei nisso. Não sei se eu faço. Manda um abraço para os alface traders. Abraço para os alface traders. Quem nunca foi uma mão de alface, né? Esses caras estão num papo de bar. É, também sem graça. Ao menos o papo de bar é engraçado. Igor, você acha que o Bradesco pode voltar aos R$ 20? Acredito que possa, sim. Eu olho com mais carinho para Santander e BTG. Opa, agora sim. Perguntas e respostas. O Paulo já está olhando até pro relógio. Ele sabe que chegou a hora dele. Qual site é esse que você acompanha? O sentimento do mercado? Não, né? Movimentação dos mercados. Esse aqui é o panorama do Jonas Esteves. Tá aí, ó. Eu não estou convencido que nós temos um sistema financeiro resiliente. O cara já chegou na porrada, né? Cotação em tempo real, sim. A alta da taxa de juro nominal está trazendo fragilidades no sistema financeiro. Como que aconteceu em setembro no Reino Unido. Nessas circunstâncias, será que não deveria ser adicionado aos objetivos do Banco Central manter a tranquilidade do sistema financeiro? Estabilidade financeira, será que deveria colocar isso dentro do mandato? Essencialmente está dentro do mandato, dados os instrumentos que nós temos. E o instrumento mais óbvio é o que nós somos os emprestadores, né, de última ordem para os bancos. Nosso objetivo é sempre tentar encontrar as fragilidades antes dos desastres financeiros.
the scale of that intervention is also under the control of the central bank and not something which the actors themselves in the financial system can expand to almost any number simply by the actions that they take. It's ensuring that there is enough collateral against which to lend by the central bank. Now, I think the central banking community is well aware of this problem. It doesn't make it easy, it doesn't mean that you can do it in a week. But my guess is O que você acha que vai impactar o mercado? A inflação de quinta-feira, os resultados corporativos de sexta dos grandes bancos e depois alguns indicadores de atividade ao longo de janeiro e a reunião do Fed dia 1º de fevereiro. Igor, quando podemos ter uma nova política de expansão como tivemos em 2020? Para podermos ter o dinheiro fácil que sobe os mercados. Não vai ter tão... Não vai, quando isso acontecer, quando os bancos centrais voltarem a cortar juros e a estimular as economias, não vai ser tão agressivo quanto 2020, tá? Eu acho que nós nunca é forte demais, mas por um bom tempo nós não veremos bancos centrais injetando tanta grana quanto aconteceu em 2020. E me parece que essa era do dinheiro fácil já acabou. Há meses já acabou. Temos um sonhador, mais ou menos. Mas é boa essa pergunta porque eu vou ter que repetir isso várias vezes. Porque o próprio mercado americano está muito acostumado com a liquidez ampla. Há anos, há décadas. Há mais de uma década, no caso. Tá? Há mais de uma década. Acostumado com grana fácil. E essa grana fácil acabou. É um ambiente macroeconômico bem diferente. Opa! O que a pandemia revelou no sistema financeiro não bancário, que 2008 nos mostrou, tem muito o que fazer com money market funds, o treasury funds. É preciso ter mudanças na estrutura e nas instituições que atuam nesses mercados. A nossa atuação como Banco Central é injetar recursos, porque dessa maneira nós fortalecemos as instituições que atuam no sistema financeiro. Vocês estão discutindo a independência do Banco Central só de pressões políticas. Mas tem uma coisa mais sutil que nós estamos discutindo na Suécia agora. Eu trabalhei no Ministério das Finanças há um tempo atrás. Antes da independência do Banco Central, nós tínhamos 4 instituições. Que negócio chato.
almost as important as the, let's call it the big issue of political independence. I'd like to hear sort of your experiences from this. How independent can the central bank really be? Can I start by saying, I think we have to distinguish between monetary policy independence, where the case, I think, is very strong, from all the other activities of the central bank. So as a regulator, É preciso lembrar que existe uma diferença entre todas as responsabilidades do Fed, do Banco Central, com as responsabilidades da política monetária. A independência da instituição e a independência da política monetária. so that it's very different conceptually, and I think all Virou podcast. regulators should be É, um podcast que ninguém assiste. influence and being bought off, or, Igor, melhor fazer react do filme do Pelé. Esses velhos aí estão dando sono. that it regulates. But I think that's, if you, the central bank in O general, problema é que eu nem gosto de futebol. Então eu prefiro ficar nesse negócio aqui. with other agencies, clearly has to be subordinate to political policy as we have it in the first session here. So I can speak from Igor, o PCE é mais importante que o PMI para o Fed? 27. Não, PMI é uma coisa, PCE é outra. PCE é inflação, PMI é um indicador de atividade. Where the elected politicians put pressure on the bank to adopt one interest rate, policy will change rather than any other. Whereas, as Jay talked about, the facilities that were put in place in the US Ah, isso aqui tá under the osso. regime, which was meant in some sense to give more control to elected politicians. We in the Bank of England in 2000 Banco Mundial. Ah, hoje o Banco Mundial atualizou as expectativas de crescimento, né? Charles Schwab on one hand and the Bank of England on the other, which said that any level of last resort operation had to be approved by the Treasury. That seems to me perfectly reasonable and appropriate. And you have a private conversation where you explain why you want to do it. And in very few cases could I imagine Vamos ler esse documento de 198 páginas? the level of last resort operation is appropriate to prevent some collapse. The idea that Pior que esse documento aqui é bacana de ler. do it, I think is not likely to be true. Eu tô escutando eles aqui, tá? It's perfectly Tá meio mala. for the Treasury to have an input on it. There was never any conflict between these two different approaches to the different areas of policy. So I think the important thing is for it to be quite clear what that responsibility is, whether it's in the US with changes in legislation or the compact agreement, Crescimento Treasury in the PIB real. UK. It's quite clear. O mundo vai crescer 1,7% em 2023, pela expectativa, o forecast deles. I think things going wrong. It's where Estados Unidos 0,5%, a zona do euro 0%, Japão 1%, they are the people responsible for Brasil 0,8%, get difficulties. México 0,9%, Express it differently and Argentina 2%, difference between taking the decision in deliberation with others or taking Pelo visto, os países mais pobres vão crescer mais do que os países mais ricos. yes, please. Very much for the panel, Joachim Nagel for the Bundesbank. Let me put it like this, I think it was already said by Ken Robert. I think inflation is back now. We are more or less, in my Ah, isso aqui tá osso, galera. storm. The storm is not over. So we have to do our job, our main mandate. This is our role. During the last 10, 12 years, we were the most Igor, você pode fazer uma prévia da análise conforme o CPI, se sair acima ou abaixo? Eu vou fazer quinta-feira, tá? everything fought against. O que seria crescer nesse caso, Igor? A atividade econômica vai aumentar, no caso 0,8%, 1%. É o volume de negociações, a oferta e demanda numa economia, né? Esse é o crescimento do PIB real. So maybe some of us, they have to GDP, GDP é PIB em inglês. losses or not the profits we came up in the past. What is your opinion about that? Is that influencing the way we are being perceived in the future about our Igor, você é gaúcho? Sim, eu sou gaúcho, só não tenho muito sotaque. Was to take that on. Well, I'll take it on. It's related to something that I said, which is that the pressures for politicians will be greater and more complex today than they
absolutely right. But I don't think it's an issue about the mandate of the central bank. That is unchanged. Igor, quem está mentindo? DXY ou S&P? Se é para decidir quem... We'll learn that life can be Se é para decidir quem está mais mentiroso, aí eu não diria que é o DXY, não, é o S&P. to change the formal independence of central banks. But politicians will always want other people to do things that would benefit their own short-run interests. That's why Quantos anos eu tenho? Quantos anos vocês acham que eu tenho? they remain solid and maintain their independence in respect. Para quem veio interessado em política monetária, sinto muito, mas hoje não vai ser o dia. Isso aqui está muito chato. Eles estão falando sobre a independência do Banco Central. 85, 30, 32, 27, 26, 47, 52, 32, 35, 33, 35, 28, 18, 27, 34, 35, 26, 28, 27, 28, 30, 33, Political interests, 57. A galera que botar acima de 40 something to do vai ser banida. or something to do with the 33, 35, 38, 37, 27. political system. Eu tenho 27, faço 28 daqui a 2 meses. Being able to implement it, but of course, at the end of the day, the central bank Quem botou 27 acertou. decisions consistently and maintain its independence. They're deep crises where the central bank just has to act. But I think in that case, again, is looking to the political system to back it up. If you go to developing economies, the normal, rhythm of things is the central bank moves, but then the treasury kind of takes over everything it did, and everybody knows that that's coming, and so it works that way. The central bank can move so quickly, but it needs to be very wary of taking political decisions. Isso aqui tá muito ruim. Outside the topic of the panel, but since Kelly, you are on the panel, I'll ask you anyway. You wrote Isso aqui não vai trazer nada para nós, galera. cash, and in this environment, cash is disappearing. So, what's your advice? Well, isn't it wonderful that the people who organized this event had a panel just before us about this? But I think one of the things that's been very nice. Olha, galera, eu vou dizer para vocês que nós estamos perdendo tempo, Crypto-evangelists tá? is that they can somehow do something better. Sendo bem sincero com vocês, And it's estamos perdendo tempo. History of Money, which is probably what I should have called my book. And you look at the private sector always invents everything, but for many reasons the governments E com isso eu vou dar o tchau para vocês, porque isso aqui tá muito ruim, tá? Não adianta, eles não vão falar nada de interessante pra gente. Se alguma coisa acontecer, com certeza nós descobriremos porque o mercado vai mexer. Mas não vai ter muito o que falar aqui. Eu dou 5 minutos caso vocês tenham alguma pergunta interessante aí sobre mercados pra gente falar sobre, mas aqui não vai ter nada de bacana, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu só fechar que eu não aguento mais esses caras falando. Mas é isso aí, acontece de vez em quando, a gente abre aqui a live para acompanhar mercados, nem sempre tem alguma coisa interessante para acontecer, né? Igor tá com fome, mais ou menos, mas realmente não tem nada de bom para a gente acompanhar aqui. Igor, acredito que o S&P 500 vai continuar a sua expansão ou vai estagnar durante alguns anos? Falar que ele vai ficar de lado por alguns anos é muito complicado, né? Mas de fato, eu acho que o mercado nesse ano e nos próximos anos ele vai ser bem diferente do que nós vimos desde 2020, né? O S&P 500 saiu de 2.300 pontos para praticamente 5.000 pontos, né? Ele dobrou em 2 anos. Isso é muita coisa em pouco tempo. Eu acho que não vamos ter algo semelhante a isso por algum tempo. Agora, existe uma mudança de tendência nos ativos dentro do S&P, né? Dá para ver que empresas de valor que não sofrem tanto com a política monetária restritiva estão subindo, empresas de crescimento, aquelas que se beneficiaram da época dos juros baixos, não estão num ambiente tão propício para voltarem a subir, né? Então vão ter forças mistas, diferentes dentro do próprio S&P 500, né? Igor, ainda existe cupom de desconto para fazer o curso? Sempre tem, toda vez que eu abro turma tem, tá? Então a galera que aproveitar quando o curso abrir vai ter desconto. O que vai acontecer ali no fim de fevereiro e início de março, tá?
Igor, minério de ferro em alta durante o ano de 2023 com a reabertura da China. A alta do minério está precificando a reabertura da China e a aceleração da atividade. Isso ainda não aconteceu. Não tem nenhum indicador macroeconômico comprovando que a China está crescendo. O mercado está apenas precificando a volta do crescimento chinês. Tá? Qual é o próximo evento relevante da agenda? Nós temos nesta quinta-feira a divulgação do CPI americano, da inflação, e sexta a divulgação dos resultados corporativos do S&P 500. Real valorizando em relação ao dólar por causa do DXY, na verdade, o dólar caiu no mundo inteiro desde novembro, enquanto no Brasil ele se manteve alto. Era para o dólar estar hoje em mais ou menos 4,70, 4,80, olhando para o que aconteceu no dólar no mundo. Então, se o dólar no mundo caiu e aqui ele se manteve de lado, praticamente de lado, é porque o real se depreciou de todas as outras moedas atreladas ao dólar. Tá? Então, o certo era o quê? Entender exatamente o que manteve o dólar valorizado no Brasil enquanto que ele caiu no mundo. E a única explicação que existe é política. E o que eu esperar de quinta ou sexta-feira com as notícias? Não tem como saber o que esperar. Tá? Indicadores macroeconômicos são muito imprevisíveis, não tem muito o que dizer. Mas quinta-feira eu vou falar sobre a inflação, quais são as minhas expectativas. Tá? Mas tentar prever o número é algo que normalmente dá muito errado. O ano passado, praticamente inteiro, o mercado errou as previsões de inflação para 2022. Ele começou a acertar no fim do ano só. Motivos jurídicos e políticos, dólar para cima. Não é tanto jurídico, tá? A única coisa que o Brasil precisa nesse momento é uma definição da âncora fiscal para os próximos 4 anos. É só isso. Não é algo tão complicado, tá? É só isso. Já que nós não temos mais teto de gastos, que diziam que era uma porcaria, tudo bem. Então, se não tem teto de gastos, o que vai garantir que o governo não exploda o fiscal? É isso, a pergunta é essa. Por isso que o nosso mercado aqui está horroroso. Novembro foi muito ruim, né? A partir do momento que o governo brasileiro definir a âncora fiscal, se ela for aceita pelo mercado, se ela de fato fizer sentido, vocês vão ver a movimentação do mercado doméstico. Vai ser uma coisa impressionante. O mercado brasileiro tem muito para subir, porque os emergentes inteiros dispararam desde novembro, e o dólar tem muito para cair. Igor, você não gosta de futebol, mas você gosta... Ainda bem que eu não terminei. Igor, veremos real reagindo ao dólar este ano por causa da bagunça que iniciaram? Então, se você está se referindo à bagunça fiscal, sim. A tua linha é mais fundamentalista ou também faz swing trade, day trade? Assim, eu invisto no longo prazo. Então, se eu compro as ações e eu não vendo, é swing trade. Mas eu estou achando que você está se referindo a pequenas especulações. Eu faço de vez em quando, tá? Day trade faz tempo que eu não faço. Petrobras perdendo fundo. Cara, Petrobras é uma empresa que com o tempo ela vai ser influenciada por política, né? Então, é bem complicado falar de Petrobras. Eu mantenho distância. Igor, qual a sua formação? Eu sou economista. E a bagunça no Planalto? Isso não fez preço, tá? Eu falei que não ia fazer preço. Igor, você faz opções? Não se faz opções, né? Se especula ou investe em opções. Não. Faz tempo que eu não mexo com opções. Acredita que o governo atual terá coragem de colocar o dedo no Banco Central? De influenciar nas decisões do Banco Central? É o meu grande medo. Tá? Várias vezes isso já foi comentado pelos políticos. É bem preocupante. Vários artigos de pessoas que estão envolvidas no Ministério da Fazenda e Planejamento falando sobre isso. Eu fico bem preocupado. Qual a sua carteira de cripto? Eu não tenho criptomoedas. Dá para investir em Selic fora do Brasil? É muito raro encontrar títulos pós-fixados ao redor do mundo, tá? Principalmente Estados Unidos. Os títulos normalmente são pré-fixados ou híbridos. A grande maioria é pré-fixado. Então você não tem essa opção lá fora, por exemplo. Mas existem alguns tipos de títulos nos Estados Unidos que tem uma característica um pouco semelhante aos pós-fixados, tá? Inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso dentro do canal de membros aqui no YouTube. Qual a sua opinião sobre Gafisa? Eu não olho o setor de construção no Brasil há muito tempo.
Igor, comprar dólar ou euro? Se o governo brasileiro definir as regras fiscais, eu compro reais e não dólar nem euro. Acho que a Selic vai subir mais esse ano? Acho que não. No Brasil você compra fundos imobiliários? Sim. 25%, 24% da minha empresa, da minha carteira, é fundos imobiliários. Igor, a fala foi boa para o S&P 500? Não foi boa para ninguém, e nem ruim. Nada aconteceu. Não falaram nada de interessante. Igor, como acha que vai ficar a taxa Selic no Brasil em 2023? Vai depender do governo. Vai depender do governo. Pense o seguinte, você comprou um tênis novo da Nike e você colocou ele no pé e você descobre que tem uma pedra do tamanho gigantesca dentro desse tênis. Essa pedra chama-se política fiscal. Esse é o grande impedimento do mercado brasileiro hoje para a bolsa subir, para o dólar cair e para o Banco Central cortar a taxa de juros em 2023. Tá? Então, enquanto essa pedra não for tirada do sapato, existem várias hipóteses para onde o mercado vai em 2023. Tá? O mercado está precificando muita queda no CPI de quinta-feira. Acho que o mercado está sendo otimista demais? Não, eu acho que a inflação ela vai desacelerar em dezembro. Até porque a atividade econômica desacelerou bastante em dezembro. Né? Como foi a sua experiência para tirar o CEA? É fácil. Não é tão difícil assim, tem que só estudar. Bom, galera, eu agradeço a participação de todos vocês. Tá? Infelizmente hoje não teve nada de interessante para a gente acompanhar. Nesse momento, o mercado americano está subindo um pouco, 0,19%. Nasdaq subindo 0,30%, Dow Jones 0,16%. Commodities positivas, dólar subindo 0,24%. Mercado europeu está negativo. Tu vê que o mercado americano se recuperou ao longo do dia, mas na Europa as coisas estão meio complicadas ainda. Olhando para o S&P, tá, ele continua dentro dessa região dos 3.800 e 3.900 pontos. Nada de interessante acontecendo, está faltando motivador. Assim como no Brasil, eu falei 1000 vezes que o grande motivador para o mercado doméstico é a política fiscal. Nos Estados Unidos eu não sei exatamente o que pode ser. Pode ser os resultados corporativos? Pode. Se os números das empresas vierem acima do esperado, o mercado vai gostar. Se vier abaixo do esperado, o mercado pode não gostar. Certo? Meus queridos, agradeço a participação de todos vocês e nós nos vemos novamente quinta-feira. Eu farei o acompanhamento ao vivo da divulgação da inflação dos Estados Unidos a partir das 10h15 da manhã. Isso pode trazer mais volatilidade no mercado, até porque hoje foi muito chato. Devo concordar com vocês que hoje não valeu a pena, certo? Muito obrigado e até mais.